do ser, da alma da pessoa. Então ali ela destrincha, ela trabalha de uma maneira tremenda. Você que chegou agora, muito obrigado, continue conosco nesse culto de quinta-feira da Igreja Batista Nova Jerusalém, em Baixa Grande do Ribeiro. Não saia, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Nesses minutos, Deus tem uma palavra para o seu coração. Pode ter certeza que Deus falará com você através da sua palavra. O livro de Isaías 51 diz que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para ele vazia, mas antes de voltar, ela faz tudo aquilo para o qual ela foi enviada. Tá? Esse texto maravilhoso está no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, no capítulo 51. Capítulo 51. Não me falha a memória, né? Porque às vezes a memória nos falha. Diz ali que a palavra sai da boca de Deus, ela não volta para ele vazia, mas, aliás, 55, né? 55. Olha. Glória a Deus. Versículo 11. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Há uma designação do Senhor na sua palavra. Há uma determinação de Deus na sua palavra. Quando ela é falada, quando ela é liberada, quando a palavra de Deus ela sai da boca de Deus, não da boca do homem, né? Mas na boca de Deus. Quando ela sai, a própria palavra está dizendo que ela não volta vazia, mas ela faz tudo aquilo, antes dela voltar, ela faz tudo aquilo para a qual ela foi designada. E ela é poderosa, porque quando eu abro lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, todas as coisas foram criadas por Deus através da sua palavra. Todas as coisas. A Bíblia diz que Deus disse, Deus falou, haja luz e houve luz. Deus disse, Deus falou, haja separação entre a terra e o mar, e as coisas aconteceram. A única coisa que Deus colocou a mão para fazer foi o homem e a mulher. Para fazer o homem e a mulher, que são seres especiais, Ele colocou a mão, porque Ele tinha um propósito, e foi a única criação que Ele disse, façamos o homem, e aí é no sentido de que façamos o homem e a mulher. Eu já me explico melhor, porque a mulher foi tirada do homem. Então, quando Deus criou o homem, Ele já tinha o objetivo de criar a mulher. Então, a mesma natureza do homem é a natureza da mulher. E foi a única criação que Deus realmente, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, é tremendo. Você já imaginou que você é a imagem e semelhança de Deus? Que você tem muito valor?
E quando Deus diz, façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança, não é no sentido físico, mas no sentido da personalidade, das emoções, dos sentimentos, de ter decisões, tomar decisões. Então, nós fomos os únicos que fomos criados com Deus colocando a mão. Deus coloca a mão e Ele faz, através da sua palavra. Por isso, quando a Bíblia diz que é a palavra que sai da boca de Deus, que é essa palavra aqui, irmãos, ela não volta para Ele vazia, mas antes de retornar para Deus, como se fosse um bumerangue. Não sei se você lembra um bumerangue. Bumerangue é aquele instrumento que você lança e volta. Então ela volta realmente tendo cumprido o seu propósito. E eu almejo nessa noite que o propósito de Deus seja cumprido aqui através da sua palavra. Não saia daí, porque Deus tem uma palavra para o teu coração nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade. Deus tem uma palavra para o nosso coração. E a palavra de Deus diz, a palavra que sai da boca de Deus, ela, antes de voltar para Deus, ela faz tudo aquilo para a qual ela foi designada. E se nesta noite essa palavra for uma palavra de salvação, ela vai trazer salvação na tua casa. Se for de cura, ela vai trazer cura. Se for de libertação, ela vai trazer libertação. Se for de edificação, ela vai trazer edificação para a tua vida e para a tua casa. Pode ter certeza disso. Tenha convicção, porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que a fé é a certeza, é a convicção daquilo que nós não conseguimos ver com esses dois olhos naturais. Porque o homem ele é dotado de 4 olhos, vamos dizer assim. 2 que são os olhos físicos e 2 que são os olhos espirituais. Ouvidos também. Temos que ter ouvidos esses aqui, físicos, e ouvidos espirituais para ouvir a palavra de Deus. E aqui então, falando que Deus colocou a mão, eu separei um texto muito conhecido, que está aqui no livro de Jeremias 18. Diz assim, palavra do Senhor que veio Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém? Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados, esse texto é tremendo, é maravilhoso. Esses 7 versículos que nós, 6 versículos que nós lemos, essa é a palavra que Deus tem para hoje à noite, e essa é a palavra que está saindo da boca de Deus, e essa é a palavra que não voltará vazia, mas se você abrir o teu coração, ela vai fazer tudo aquilo para a qual ela foi designada por Deus. Basta você abrir o teu coração, abra o teu coração nessa noite, e ouça a palavra de Deus, e seja ministrado pela palavra de Deus. Faça a divulgação aí com os teus amigos, divulgue agora. Vamos dar um tempinho para você divulgar, para você pegar algumas pessoas e você enviar
essa mensagem que nós estamos agora aí preparando para você. Você está enviando para as pessoas. Não deixe de enviar. Escolha as pessoas, coloque aí no teu Instagram e mande para todas as pessoas, quantas você puder mandar, porque elas podem estar precisando de uma palavra de Deus nesse momento. Elas podem estar precisando de uma palavra de Deus. Deus abençoe Mauritânia. Deus abençoe a irmã Aliceia, a irmã Isabel, JP e outros que devem estar assistindo essa live nesse momento. Deus os abençoe grandemente. Eu estou aguardando para que você abra a sua Bíblia aí em Jeremias capítulo 18. Jeremias 18. É o culto online da Igreja Batista Nova Jerusalém, em Baixa Grande do Ribeiro, sul do Piauí. E aqui diz assim, então, voltando ao texto, veio uma palavra do Senhor a Jeremias. É interessante, né? Como a palavra do Senhor é tremenda, como ela é poderosa, como ela é maravilhosa, como ela faz toda a diferença quando ela chega até o nosso coração. Parece uma dinamite, muitas vezes explode. Tem muitas pessoas que não gostam da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela confronta. Hoje nós estamos vivendo dias na nossa sociedade em que os pais fazem todas as vontades dos filhos, muitos pais. E alguns usam a expressão assim que muitos, os pais, eles passam a mão na cabeça dos filhos. Mas com Deus é diferente. Deus, ele não passa a mão na nossa cabeça. Deus é direto. Ele fala aquilo que ele quer falar. E aqui ele chegou numa situação de exílio. O povo de Israel estava exilado. Ele estava... que os profetas, eles são entre os pré-exílicos, os exílicos e os pós-exílicos. E Jeremias, ele é um profeta que ele profetiza na época em que o povo estava exilado. E aí, aqui diz a palavra do Senhor veio a Jeremias. E eu quero dizer para você, a palavra de Deus está vindo ao meu coração e a palavra de Deus está indo ao seu coração. A palavra de Deus está indo no teu coração agora. Creia. Se você crê, diga um amém, escreva um amém aí. Se você crê que a palavra de Deus, ela vem ao teu coração nessa noite, coloque um amém. Coloque eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. E Deus não só fala com Jeremias, Deus continua falando. Lá em Hebreus a Bíblia diz assim que, tendo Deus outrora falado, através dos profetas, através dos homens de Deus, do passado, hoje Ele continua falando conosco através da pessoa bendita de Jesus. E Jesus é o centro dessa palavra. Não é Maria, não é João, não é Antônio, não é Buda, não é Allan Kardec, não é Maomé, não. Não é Moisés, não é Abraão. Tem muitos crentes que estão voltando erroneamente, como Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, se não me falha a memória, que eles estavam voltando lá aos fundamentos, voltando às coisas antigas. Hoje você vê muitos crentes aí com costumes e com celebrações judaicas da antiga aliança, que hoje
não faz nenhum sentido mais. É pura falta de conhecimento bíblico. Hoje nós vivemos na nova aliança, na nova dispensação. E a nova dispensação, ela é toda completamente espiritual. Tanto que Paulo disse aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, potestades, seres invisíveis que atuam no mundo espiritual. É isso que Paulo disse. E aqui, irmãos, o que Deus disse para Jeremias? Deus deu uma ordem. E Deus, ele dá ordens a nós. Você está disposto a obedecer a ordem de Deus? Hein? A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Você está disposto a obedecer às ordens de Deus? Ou a ordem de Deus? Se Deus te ordenar agora alguma coisa, você vai fazer? Não sou eu que vou te ordenar. Não sou eu, como muitos pregadores inventam coisas e colocam ao povo. É a palavra de Deus, se você estiver buscando, que vai te ordenar e vai te orientar. E aqui a Bíblia diz que o Senhor deu uma orientação a Jeremias. E qual era essa orientação? Vá e desce a casa do oleiro. Aqui fala que Jeremias, para que Deus falasse com ele, ele precisou descer. Amados, descer é se humilhar. Descer é colocar a boca no pó. Descer é entender que nós não somos nada. Nós não somos nada. Há um evangelho que é pregado em muitas igrejas que diz: diga para o teu irmão, você é isso, você é aquilo. Não, a Bíblia diz que nós não somos nada. Por isso que a Bíblia diz para o profeta, Deus disse ao profeta Jeremias: desce à casa do oleiro. E quem é esse oleiro em última instância? É Deus. Os crentes, quando fossem para a casa de Deus, deveriam ir com esse sentimento: Senhor, eu estou descendo à casa do oleiro, e lá eu quero que o Senhor fale ao meu coração, fale à minha vida. Eu quero descer. Tem até um hino que diz isso: eu quero descer, quero me humilhar, quero ser como João Batista, que quando foi equiparado a Jesus, disse que ele cresça e que eu diminua. Amados irmãos, é muito tremendo isso. E aí ele diz assim: desce à casa do oleiro e lá você vai ouvir a minha palavra. Sabe por quê que muitas vezes você não ouve a palavra de Deus? Porque você continua no orgulho, você continua na ostentação, você acha que Deus é do teu tamanho. Não, Deus é muito maior do que você. Nós somos apenas um grão de areia, nada mais do que isso. Nós somos insignificantes perto de Deus. É isso que nós somos. A Bíblia diz que a vida, ela é tão rápida que é como se fosse uma erva, que de manhã é plantada, depois ela floresce, cresce, e de noite ela murcha e morre. Quantas vezes nós ouvimos assim: a pessoa fulano de tal morreu, e a gente fica admirado. Como que aquela pessoa morreu? Morreu aquela pessoa? Pois é, morreu. Porque nós não somos nada. Nós somos pó. Eu e você somos pó. Sabe do que nós somos feitos? A Bíblia diz lá em Gênesis: do pó da terra. Essa é a nossa consistência. E aqui ele diz: desce, vai à casa do oleiro, e lá você vai ouvir a minha palavra. Irmãos, quando você vai, qual é o teu sentimento quando você vai para a casa de Deus? É de ouvir a voz de Deus?
Você vai disposto a ouvir a voz de Deus? Ou você já vai com o coração cheio, empedrado, duro? Deus não consegue falar com você. E aí, qual foi a atitude do profeta? Desci à casa do oleiro, ou seja, ele obedeceu. Eu e você precisamos obedecer a palavra de Deus. E ele diz que lá ele viu que o oleiro tinha feito um vaso, e essa obra de barro que o oleiro havia feito, de repente se estragou, e então só havia uma opção: tornar a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver, nesse texto aqui nós podemos ver, que nós não vamos ser aquilo que nós queremos ser, mas nós vamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós ficamos lutando com Deus, muitas vezes lutando com Deus, e quem luta com Deus não vence. Quem luta com Deus é derrotado. E nós ficamos lutando com Deus, e dizendo: não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Tem muitas pregações em que as pessoas ensinam: determine tal coisa, diga isso, fala para Deus fazer isso na tua vida. Nós somos pó, nós somos barro. E aqui o profeta Jeremias diz que aquele barro cujo o oleiro estava moldando, ele simplesmente se desfez, e houve necessidade de fazer um vaso, um barro, fazer uma outra obra, ou um outro vaso. O oleiro precisou fazer um outro vaso com o barro. E, meus irmãos amados, nós também precisamos permitir que Deus faça de nós a vontade dele e não a nossa. Qual é a oração do Pai Nosso? Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feito no céu. Lá no céu, a vontade de Deus é feita 100%. Lá no céu, a vontade de Deus é feita 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano. E qual foi a oração sacerdotal que Jesus nos ensinou? Senhor, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como a tua vontade é feita lá no céu. Então deixa que Deus trabalhe na tua vida, irmão. Não queira dar pitaco naquilo que Deus está fazendo. Tome cuidado. Tome cuidado. E aqui diz o versículo de número 5. Mais uma vez veio a palavra ao profeta. E o último versículo que a gente leu: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro à casa de Israel? Irmãos, não duvide daquilo que Deus pode fazer. Não duvide. E Deus faz assim, um abrir e piscar de olhos, e fechar de olhos. Não é piscada que você der, Ele faz. Se você obedecer, se você ouvir a voz dEle, se você obedecer a voz dEle, se você parar de lutar com Deus e se entregar para Deus. Imagine um barco onde há uma pessoa nesse barco e o rio está nesse sentido e a pessoa está remando nesse outro sentido. Mas quando você vira o barco, que é o arrependimento, e aí você começa a ir na mesma corrente, no mesmo sentido, no mesmo propósito, então as coisas começam a funcionar, as coisas começam a acontecer.
Então, a minha oração nessa noite, começar em mim. Tinha um hino muito antigo que a gente cantava, a começar em mim, quebra corações. Então, a começar em mim, quebra o meu coração. Em você. Talvez você está esperando a mudança da outra pessoa. E, na verdade, o que Deus quer é mudar a tua vida, não a vida da outra pessoa. Ele quer mudar a vida da outra pessoa também. Mas esse é um problema de Deus com aquela pessoa, não com você. O problema teu é com Deus, o meu problema é com Deus. Então, meu amado, obedeça. E assim como profeta, eu fico maravilhado, porque Deus disse, não poderei eu fazer como esse oleiro fez com o barro. Eu não poderei fazer a mesma coisa com vocês, ó casa de Israel. Eu não poderei fazer a mesma coisa? Com certeza eu poderei fazer, porque eu tenho poder. Tudo está nas minhas mãos. Tudo está nas minhas mãos. Você está nas mãos de Deus. Eu estou nas mãos de Deus. Que Deus abençoe essa palavra viva, poderosa em nossos corações. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor falou com Jeremias e o Senhor continua falando conosco. Muito obrigado porque nós somos só barro. O Senhor fez pela sua misericórdia desses barros frágeis, fracos, fez vasos e dentro desses vasos o Senhor colocou um grande tesouro, que é o teu Filho Jesus Cristo, que é o teu Espírito Santo, que está dentro de nós. Pai amado, muito obrigado, perdoa os nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, nós não somos nada, nós somos apenas barro nas mãos do oleiro. E nós nos colocamos à tua disposição. E nós cremos que o Senhor pode fazer, o Senhor pode realizar. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Porque tu és o Deus do impossível. Porque aquilo que é impossível ao homem é possível a ti. E nós te agradecemos por tudo. E te louvamos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Bem, esse foi o culto online da Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui na cidade de Baixa Grande do Ribeiro.